Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Saudações em Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Eu gostaria primeiramente de cumprimentar a todos, dizer a todos vocês que é um privilégio tê-los conosco. Quero pedir que nessa noite, de uma forma toda especial, vocês prestem atenção na palavra, não porque ela é minha, se ela fosse minha ninguém precisava prestar atenção nenhuma, mas como ela não é minha, como ela vem realmente do céu, e eu acredito nisso porque ela está escrita, né? Todos sairão daqui com certeza fortalecidos pela palavra de Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 e 15. 2 Timóteo 2, 14 e 15. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham o quê? Contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então, em primeiro lugar, a recomendação do Senhor é que nós, todos nós, devemos como cristãos evitar sempre a contenda de palavras. O que é contenda? Discussão, briga. Não há razão nenhuma para tentarmos convencer os outros através da briga. Todos me ouvem bem sem o microfone? Todos me ouvem bem? Sim? Lá no fundo? Ok. Muito bem. Então, a palavra de Deus se levanta poderosa, ensinando a todos nós que, em primeiro lugar, como cristãos, nós não podemos ter contendas de palavras. Então você conhece a Bíblia por vezes, você acredita em determinadas coisas da Bíblia, você sabe que está certo porque está escrito, mas você deve evitar a contenda. E a razão é simples. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E hoje acontece muito disso. Brigas, contendas por conta da palavra. Agora, é preciso separar muito bem, é preciso ter equilíbrio. Para quê? Para que neste trabalho que a gente faz, a gente não deixe de dar o testemunho, porque as pessoas, de um modo geral, elas entendem assim: quando você vai falar da palavra, automaticamente ela já rejeita. Se vocês observarem, as discussões hoje começam como? Quando você diz, não, eu sou da Assembleia. Aí o outro diz, não, mas eu sou católico. Não, mas eu sou da congregação. Não, mas eu sou disso, eu sou daquilo. Jesus falando com a samaritana perguntou para ele, se escuta, os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O samaritano diz que é nesse monte. E tu que dizes? E Jesus foi claro. Creia-me, vem a hora que nem em Jerusalém, nem em Samaria. Ou seja, a questão não é onde. Não é onde e nunca será onde. A questão é como. Como? Como você adora a Deus, não onde. O diabo criou uma ideia de que o mais importante é onde.
Não, eu sou católico e a minha igreja está certa. Não, eu sou da Assembleia e a minha igreja está certa. Não, mas eu sou da congregação e a minha igreja está certa. A questão, repito, não é onde você adora, mas como? Em espírito e em verdade. Agora, é claro que você deve adorar em duas coisas. Quais são? Espírito e em verdade. Então, hoje você está aqui. Pergunto, o que você tem ouvido aqui dentro é verdade ou não? Sim ou não? Sim. Então, você tem que adorar aonde? Aqui. Porque aqui se está pregando a verdade. No momento que começarem a pregar a mentira aqui, seja o pastor Rogério, seja o irmão, seja a irmã, você tem que, tem que sair, não tem mais tempo. Por quê? Porque nós precisamos aprender a verdade. Agora, é claro, se a irmã Estela estuda a palavra, ela vai pregar o quê? Ela vai pregar a palavra. O irmão estuda a palavra, ele vai pregar o quê? A palavra. Mas é importante entender, irmãos, que hoje eu posso dizer para vocês com segurança no que digo, porque estou embasado na palavra. São pouquíssimas as igrejas que pregam verdadeiramente a palavra. São poucas. Eu recebo testemunhos todos os dias de pessoas que me dizem: pastor Rogério, estou há 30 anos na tal igreja, nunca ouvi essas coisas. Pastor, eu estou há não sei quantos anos, nunca ouvi. E isso é um testemunho que nós temos ouvido constantemente. Amém por isso, irmãos. Amém por aqueles que podem ainda ouvir a palavra. Porque, repito, são poucas as igrejas hoje que têm tido o privilégio de ouvir a palavra como deve ser. E não se enganem. Olha o que diz aqui Timóteo na continuação. Diz assim, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. Como obreiro que não tem de quê? Você não quer se envergonhar como um obreiro, como um cristão? E me deixe dizer uma coisa para você. Quem aqui é obreiro? Levanta a mão. Quem aqui é obreiro? Tem um erro nessa igreja. Todos têm que ser obreiros. Todos. Levantem a mão. Levantem a mão todos. Todos têm que ser obreiros do Senhor. Por quê? Por quê, meus irmãos? De graça recebeste? Jesus disse: ide e fazei, fazendo o quê? Ensinando o que eu vos tenho ensinado. Todo cristão tem que ser obreiro. Todo cristão tem que ser um missionário. Não precisa viajar, não precisa abandonar teu trabalho. Está lá no teu trabalho, dá testemunho, não é? No dia a dia. Então, por favor, meus irmãos, lembrem-se disso. Vocês todos têm que ser obreiros, porque vocês foram chamados por Deus para ser discípulos. Ou vocês acham que foram chamados para ser membros de igreja? Há uma diferença entre ser um membro de igreja e ser um discípulo. Membro da igreja vai para a igreja, senta no banco e não faz outra coisa. Me perdoem a sinceridade, meus amados irmãos. Nós precisamos realmente ser discípulos. E Deus chamou vocês para isso. Ele capacitou vocês para isso. E podem ter certeza, meus amados irmãos e irmãs, no momento que você assumir diante de Deus que é um obreiro, vai faltar cadeira aqui dentro. Vai faltar, acredite. Por quê? Por quê? A palavra de Deus assegura. O Senhor Deus diz: a minha palavra não voltará vazia. Então, quando você leva a palavra, é Deus agora que se empenha. Você colocou a palavra no coração da pessoa, no solo da pessoa, agora diz assim: agora é comigo. Agora é comigo. Você não tem que tentar convencer ninguém de nada. E é aí que vem a briga. Nós tentamos muitas vezes convencer as pessoas da palavra. Isso não é nosso trabalho. Teu trabalho é jogar a semente. Regar, quem vai regar é o Espírito Santo. Você joga a semente. Agora, se você não jogar a semente, vai nascer alguma coisa? Não. Acredite. Deus te deu a semente. Deus está te dando a semente neste momento.
Talvez de todo esse sermão você só grave 1 minuto, 2 minutos, não importa. É isso que você vai plantar. Me entende, meus irmãos? Por favor, a partir de hoje, assumam o que vocês são diante de Deus. Ele escolheu vocês pelo nome. Você estava lá no ventre da tua mamãe e ele disse, essa é minha. Você estava lá no ventre da tua mãe e falou, esse é meu, é meu. Então você tem que assumir o que você é. Você não pode ter crise de identidade. Você tem que responder favoravelmente ao Senhor. Eu sou teu, eu te pertenço. E aí vem outro desafio. A boca fala do quê? Do quê? A boca fala do que o coração está cheio. Pastor Rogério, eu não consigo ler a Bíblia. Sinto muito, você não vai pôr nada para dentro. Ah, mas eu consigo assistir televisão. Então você vai falar do quê? Da televisão. A boca fala do que o coração está cheio. Eu não estou dizendo aqui que você não pode assistir televisão, não é nada disso que se trata. A questão é que você vai chegar para uma pessoa para falar do Evangelho, mas você só conhece de novela. Como é que você vai falar do Evangelho para ela? Irmãos e irmãs, então, a palavra de Deus diz, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que mais? Maneja bem a palavra da verdade. E faz o quê? Maneja mais ou menos. Não, eu conheço a Bíblia mais ou menos. É isso que diz? Maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é comparada no livro do Apocalipse a uma espada. Você imagine só essa baixinha. Como é o nome dessa menina? Como? A Maite. Oi, Maite. Você imagine a Maite agora. Você pegar uma espada afiada, extremamente afiada, e pôr na mão dela. Diz assim, Maite, vai brincar com os teus amiguinhos. O que vai acontecer? Hã? Vai machucar todos eles. A palavra não é diferente. Se você não souber usar, você machuca. Machuca. Está cheio de gente machucada porque foi na igreja e o pastor não sabe usar a palavra. Dói isso? Dói esse sermão? Nós precisamos aprender uma coisa. Nós temos que ter a coragem de falar a verdade. Conhecereis a e a vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Fale a mentira e a pessoa vai ficar escravizada. As pessoas às vezes me dizem, pastor Rogério, seu sermão é duro. A Bíblia diz que o Senhor não fere se não for para curar. Não se trata a lepra do pecado com aspirina, meus amados irmãos. É com injeção. Dói, mas cura. Quem quer ser curado? Quem aqui quer ser curado? O pastor falou aqui da santificação. A santificação é a nossa busca diária. Mas ela desafia tudo que somos e tudo que queremos. Alimente uma criança só com o que ela quer para ver o que vai acontecer. Nós precisamos nos alimentar do que é bom, não do que é gostoso. O que é gostoso faz mal. O que é bom, cura. E Deus não alimenta desejos. Deus alimenta necessidades. Ah, Senhor, eu quero. Não, o que você quer, você não sabe nem pedir. Eu vou te dar o que você precisa. Vou te dar o que você precisa. Porque se eu der o que você quer, em 2 toques você está morto. É assim. Nós não sabemos pedir. Então, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque se você não manejar bem a palavra da verdade, você vai ser envergonhado. Porque aí você chega para alguém e diz assim, ah, você é daquela igrejinha lá do pastor Vilmar, ah, você é da igreja do pastor Vanderlei, ah, sim, sou, ah, que bom, é lá vocês pregam a verdade, prega, ah, e o que você me diz disso? Ah, bom, olha, bom, isso eu não sei, e agora? E isso aqui que diz lá na Bíblia, que isso eu também não sei. Está sendo um obreiro que não tem de que se envergonhar? Vai ser envergonhado pelo inimigo.
É claro que você não precisa saber tudo. Claro que não. Mas aquilo que você recebeu, você tem que procurar viver naquele que recebeu. Por quê? É simples. Me permitam, por favor, o Senhor. O Senhor te deu. Você pediu a Ele te deu. E agora você diz assim, Senhor, me dá mais. Tá bom, filho? Vou te dar. Pega mais. Senhor, me dá mais. Pega mais, filho. Pega, estou te dando. Senhor, me dá mais. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir as mãos. Eu preciso repartir. De graça recebeste, de graça dai. Agora Ele pode me dar mais ou não dá? O problema não está nele. O problema está onde? Está em mim. Eu quero tudo para mim. Dá para mim, Senhor, dá para mim. Ele está dizendo, filho, tá bom, solta. Eu te dou mais. É assim, as coisas de Deus, elas são simples. Deus tem normas, tem regras pelas quais Ele trabalha. Ele não vai alimentar o egoísmo, Ele não pode fazer isso. Para o nosso bem, Ele não pode fazer isso. Né? Vamos para o livro de Mateus, entendendo como nós temos realmente que procurar, né? Conhecer a palavra. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Jesus então sai do meio do seu povo, sai do meio do judeu, sai do meio dos membros da igreja, sai do meio dos, me permitam, dos assembleianos, dos testemunhas, daqueles que dizem, né, ser o seu povo. Então ele sai do meio do seu povo e vai para os gentios. E agora ele está lá com os gentios, está lá com aqueles que ficam no bar, bebendo o tempo todo, está lá naqueles que ficam na festa, no mundo. Ele foi agora para aqueles que são, entre aspas, do mundo. Ele saiu do meio do povo dele, saiu do meio da igreja dele, e foi lá para a região de Tiro e Sidom. Cananeus, povo que é o povo do mundo hoje, tá? Olha o que aconteceu. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha que interessante. Ela é uma mulher do mundo, completamente mundana, uma cananeia. Ela adorava o deus Baal, mas ela ouviu falar de Jesus, só ouviu falar de Jesus. E ela então, veja que Judas, que era um escriba, que era um judeu, que era um que deveria ser o povo escolhido de Deus, chegou para Jesus e disse, mestre, ou seja, professor. Foi tudo que ele conseguiu falar para Jesus. Essa cananeia chega e diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia mais do que aquele homem, porque ela reconhecia ele como filho de Davi. Então, muito cuidado quando a gente pensa por aí, né, que você vai encontrar uma pessoa lá do mundo e ele não sabe nada do Evangelho. Ele pode saber mais do que nós, né? Pode acontecer. Mas essa mulher, ela é uma mulher sincera. E ela diz então, minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas é impressionante como ela chega. Vejam as primeiras palavras dela. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É fantástica essa palavrinha. O mundo cristão hoje acha que Deus faz troca. Você acha que tem, bom, eu vou fazer isso, daí Deus vai fazer isso para mim. Se eu fizer aquilo, Ele faz isso para mim. Ah, se eu faço algo errado, não, primeiro eu vou abandonar, depois eu vou para Deus. Não. Você só tem que apresentar diante de Deus uma coisa. Tem misericórdia de mim. Você tem que apelar ao amor que Ele tem por você, não o contrário. E ela chegou da maneira certíssima. Quando você for orar a Deus, não precisa apresentar absolutamente nada que você fez de bom. Nada. Apenas apele à misericórdia dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude. Me ajude. É tudo o que você precisa para ser ouvido. Porque se você começar como fariseu, Senhor, te agradeço, porque eu não sou como esses aí que estão no bar bebendo cachaça o dia inteiro, não sou como aqueles que fumam o tempo todo, não sou como aqueles que fazem mal para os outros, não sou isso, não sou aquilo, não sou aquele outro. E a Bíblia diz o quê? Que esse desceu para casa e não foi justificado. Mas tinha um que dizia, tem misericórdia de mim.
E Deus ouviu a oração desse. Lembre-se quando for orar. Não precisa apresentar o que você faz de bom. Até porque as nossas obras são trapos de imundície. Apresente a tua necessidade. Ele te ama e vai te atender. Agora, aceite o que ele te dá. Às vezes a resposta dele é: minha filha, espere um pouco. Meu filho, espere um pouco. Meu filho, não vou te dar isso porque isso vai te fazer mal. É preciso confiar que ele sabe o que é melhor. Isso é oração de fé. Não é dizer para ele o que ele tem que fazer. Tem muita gente que diz assim: não, eu já orei para Deus para ele fazer isso, e ele vai fazer. Eu já vi pastor dizer que quando você pede algo a Deus, ele é obrigado a te atender. Eu nunca ouvi coisa mais absurda do que essa. Deus não é obrigado a nada. Nada. Nós já estamos vivos pela misericórdia dele. Imagina se ele é obrigado a fazer alguma coisa. Ele simplesmente nos atende porque nos ama. João, capítulo 4, versículo 9. João 4, 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Veja a situação aqui. A mulher samaritana recebe um pedido de Jesus, e ela agora diz para Jesus assim: como é que o senhor me pede algo? O senhor não sabe que o judeu não se dá com o samaritano? O povo de Deus imaginava que os samaritanos deveriam ser odiados por eles. Então um dia, um judeu estava, você já conhece a história, estava todo machucado. Passou o sacerdote, não atendeu. Passou o escriba, não atendeu. Passou o doutor da lei, não atendeu. Quem que parou para ajudar ele? Um samaritano. E o judeu odiava o samaritano. E o judeu dizia: nós somos o povo de Deus, os samaritanos não. Eu pergunto, quem foi o verdadeiro servo de Deus ali? Quem foi? Foi o samaritano. Eles odiavam o samaritano. Agora vocês imaginem então os cananeus. Eles não gostavam dos samaritanos porque o samaritano tinha se separado deles. Mas os cananeus eram, entre aspas, pior. Então chega uma mulher que é odiada pelos judeus, odiada, vai até Jesus e diz: tem misericórdia de mim. Olha só o que Jesus faz, meus irmãos. Olha só. O que diz o versículo 23? Mateus 15, 23. Podem voltar aí. Mateus 15, 23. O que diz ali? Ela diz: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Quem quer ler aí, em voz alta? Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Olha só, Jesus, bondoso como é, misericordioso como ela, chega e diz assim: tem misericórdia de mim. E ele nem respondeu para ela. Nada. Você já imaginou? Parece contrário à natureza desse Deus amorável, o nosso Pai. Parece contrário. Imagine você ir até Jesus: tem misericórdia de mim, e ele nem responder. Nada. Os discípulos agora, por quê? Porque o judeu odiava os cananeus. E os discípulos achavam que também deveriam odiá-los. Jesus então vai dar uma lição para eles. Jesus não responde. E os discípulos agora: não, então tá certo, nós temos que odiar eles mesmo. Aí ele já se aproveita e dizem o que para ele? Os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Senhor, está importunando nós essa cananeia, manda ela embora, Senhor. Mas Jesus tinha uma lição a ensinar, sempre. Romanos capítulo 1, versículo 14. Romanos 1, versículo 14. 1,14. O que diz ali? Eu sou devedor. Paulo está dizendo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Quem é devedor tanto a gregos como a bárbaros? Quem? Pode falar mais alto. Quem é devedor tanto a grego como a bárbaro? Nós. Por que nós? De graça dai.
Nós somos devedores tanto a gregos como a bárbaros. Como então que Jesus não respondeu? Jesus estava querendo mostrar a eles esse princípio. Primeiro ele faz de conta que não ouviu, para que eles percebessem o que estavam fazendo. Porque eles deveriam ser devedores a gregos e a bárbaros. Essa mulher, será que ela era o quê? Vamos para o livro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, 26. É o mesmo relato. Leiam a palavrinha que está ali. Não tirem a mão de onde vocês estão, apenas para a gente cruzar isso. Marcos 7, 26. Essa mulher era cananeia, né? Mas ela era grega, olha só. E a mulher era grega, Ciro-fenícia da nação. Então eu pergunto, os discípulos agora, a Bíblia diz que nós somos devedores a gregos e a bárbaros. Pergunto, eles eram devedores a ela ou não? Sim. E eles devedores, sendo devedores, ou seja, mostrando para nós que nós como cristãos somos devedores a todos os outros. Por quê? Porque nós temos recebido a palavra de Deus. Nós temos ganho na loteria. Não há loteria maior do que essa. Então, obviamente, que se você ganha um prêmio, como é o prêmio da palavra, você é devedor a quem não tem. E eu te pergunto, você sendo devedor, devendo para alguém, você vai chegar brigando com a pessoa? Se você deve para ela, como é que você vai brigar? Você tem que chegar ciente de que é devedor, né? Então, ela com certeza era uma devedora. E aí, versículo 24, ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas... Perdão, nós voltamos para Mateus, pegamos um texto e voltamos. Mateus 7, 24. Sempre pegamos um versículo para complementar e voltamos para o nosso texto original, tá? Mateus 7, 24. Eu sei que é um jeito diferente de estudar a Bíblia, mas, irmãos, esse é o verdadeiro jeito de estudar a Bíblia, irmãos, né? Você buscar ponto a ponto o que ela ensina, que daí você não erra, né? Mateus 7, era Marcos, né? Mateus 15, perdão, 15, 24, tá? Ele respondendo, o quê? Olha só, vem uma cananeia, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus faz de conta que não ouviu. Os discípulos acreditam agora que realmente os cananeus não têm chance. E Jesus agora, para complementar, diz, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel? Não, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se tivesse dito, eu não vi senão as ovelhas da casa de Israel, poderíamos dizer que é só o judeu. Mas não, ele está dizendo, as ovelhas perdidas. Essa era uma ovelha perdida que os judeus deveriam ter ido buscar, mas não foram. A ovelha perdida, quando ela se perde, é só chamar ela. O que tem que fazer? Tem que buscar. Não vem, ela não vem. Ela começa a gritar. Porque de repente ela se dá conta que está perdida. Começa o seu balido. E se você não for buscá-la, o que vai acontecer? Por que ela vai morrer? Porque ela começa a gritar. E quem é que vai ouvir? O lobo. Se você não for buscá-la, o lobo vai encontrá-la pelo balido. E aí, quando ela sente a presença do lobo, aí que ela não se mexe mais mesmo. Que aí ela fica aterrorizada. Por isso que o pastor, que é Cristo, ensinou que tem que trazer ela no colo. Porque dela não nem se mexe mais. Veja com que carinho nós temos que tratar os de fora. E muitas vezes nós brigamos com eles. Não, você tem que aceitar. Não, porque você vai para o inferno. Você está fazendo errado. Você... Acreditem, tem muito disso. Muito. Então, 24, né? Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. No livro de Efésios, capítulo 8, por isso sempre mantenham a mão onde nós estamos, porque vocês vão voltar para ele, tá? Efésios 2, 11 e 14. Efésios, capítulo 2, 11 e 14. Veja só que maravilhoso isso. Então, está uma cananeia,
estão os discípulos que são judeus. Somos nós com os do mundo, ok? É o mesmo comportamento. Agora olha o que ele diz. Portanto, 2:11, Efésios 2:11 primeiro. Portanto, lembrai-vos de que vós, cada um de nós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Quantos aqui nasceram cristãos? Quantos aqui nasceram cristãos? Ninguém. Não houve um tempo que nós éramos gentios. Aí nós precisamos vir e ser batizados. Aí passamos a ser do Senhor. Então ele está dizendo para nós também, vejam só. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eram gentios na carne e chamados incircuncisão, ou seja, não batizados, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando estávamos no mundo, nós éramos do mundo, ok? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, o que diz? Fomos aproximados de quê? Veja só, ele diz, vocês estavam longe, agora vocês já estão perto. Estamos perto da Nova Jerusalém, irmãos. Porque antes estávamos longe. Agora, pela fé, nós já enxergamos a Nova Jerusalém. Pela fé. E agora nós já estamos mais perto dela. Por quê? À medida que nos aproximamos de Cristo, nos aproximamos da Nova Jerusalém. Porém, olha o que ele diz aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz. E o que ele fez? O qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Então Cristo, vejam bem, o judeu dizia, nós somos o povo de Deus. Vocês cananeus, nada. Jesus vem e faz o quê? Na cruz, ele faz dos dois povos um só. Então, a partir da morte de Jesus, todos que aceitam o sacrifício feito na cruz do Calvário são um só povo. E hoje há uma guerra. Não que tem que ir para Jerusalém, porque o povo é o judeu. Não. Não existe mais literalidade como povo. Nós somos o povo de Deus. Todos os que aceitam Cristo Jesus como seu Salvador. É um povo só. Não tem dois povos mais. Não tem mais brasileiro. Ah, eu sou brasileiro. Não, você é hoje um cidadão da Nova Jerusalém. Ah, o alemão que está lá na Alemanha. Se ele aceitou a Cristo como seu Salvador, ele é nosso irmão. E assim com o paraguaio, com o argentino, é um só povo. A nossa cidade, apesar de tudo, a nossa cidade de verdade se chama Nova Jerusalém. Por isso Jesus disse, estão no mundo, estão em Cascavel, mas não são de Cascavel. De onde eles são? Da Nova Jerusalém. Estão no mundo, mas não são do mundo. Por quê? Porque o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente tem que estar onde? Nas coisas celestiais. Em Cristo. O tempo todo. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Agora, a nossa mente só vai estar em Cristo se nós nos alimentamos da palavra. Não é? Voltamos para Mateus, então. Ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele, agora Jesus, está tentando mostrar para os discípulos que ela era uma ovelha perdida da casa de Israel, que eles deveriam ter ido buscar. Quem tinha que ir buscar? Os sacerdotes, os pregadores da época, os escribas, eles deveriam ter ido buscar. Deus não deu a luz que deu para o povo judeu para esconder. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Onde que é para pôr a luz? Embaixo da cadeira? Embaixo da mesa? Onde é para pôr a luz? No velador, diz. Onde é que está a luz? Onde é que ela está? No alto. Por isso ele diz, assim brilha a vossa luz. Essa luz só ilumina tudo aqui porque ela está onde? Está em cima. Coloca ela embaixo da mesa para ver. Nós vamos ficar no escuro. Coloca todas essas luzes embaixo da mesa.
Assim somos nós. Nós somos luz. E nós precisamos brilhar. E mais, não só luz. Ele também diz, vós sois o sal da terra. Quem já comeu comida sem sal aqui? Já? É bom? O sal faz o que com a comida? Tempera. O que mais? Dá sabor. Nós temos que dar sabor às pessoas. Eu vim para que tenham vida. E tenham vida em abundância. Nós precisamos comunicar vida às pessoas. Vida. E infelizmente, muita gente diz, não, eu não gosto de falar com aquela pessoa lá, porque ele é crente. Como é que é? Eu não gosto de falar com ele porque ele é crente. A pessoa deveria amar falar com o crente, amar. O crente tem que ter sempre uma palavra de amizade, uma palavra de consolo, uma palavra para fortalecê-lo. Senão ele não é crente. O crente crê em quê? Em Deus. E Deus, na sua palavra, consola, conforta, repreende, anima. Mas acima de tudo, eu vim para que tenham vida. A pessoa está desanimada, você tem que comunicar a ela vida. A pessoa tem que se sentir fortalecida, que é o que aconteceu com essa mulher. Tem misericórdia de mim. E os discípulos, enganados, achavam, não, isso aí não merece. Quem merece? Ninguém merece. Nem eles, como discípulos. Romanos 2, 28 e 29. Eles imaginavam que era para o judeu. Agora olha o que diz aí, Romanos 2, 28 e 29. Porque não é judeu o que é? E nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no? E circuncisão a que é do? No espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então vejam bem, o que isso quer dizer? Leiam comigo de novo. Porque não é cristão o que é no exterior. Mas é cristão quem? Não é nem batizado aquele que é batizado apenas na carne. Ah, eu me batizei porque eu fui lá na igrejinha, gostei do que eu ouvi e me batizei. Não. O verdadeiro batismo é quando você entende que é um pecador e quer servir a Deus. O batizado não pode ser convencido pela palavra, ele tem que ser convertido a ela. Por isso, ele diz, 29, mas é cristão o que é no interior. O verdadeiro cristão, ele é cristão no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens. Não na letra. Ah, não, você é aqui de igreja. Não, eu sou cristão. Ah, você é cristão? Sim. Como você é cristão? Não, está aqui, ó. Está aqui, ó, na letra, ó, minha placa de batismo. Está aqui escrito que eu sou membro da igreja. Está escrito. Isso é letra. Letra. Ah, não, eu vou para tal igreja, eu preciso de uma carta de recomendação. Isso é letra. Cristão é cristão aonde? No coração. Você fala 5 minutos com uma pessoa, você já sabe se é cristão ou não. Precisa olhar o batismo, o certificado de batismo? Não, não precisa. Paulo diz, nós temos que ser cartas vivas. O que é uma carta viva? É um cristão que a pessoa olha e diz, não, esse é cristão. Se preocupa com os outros, gosta dos outros. O que é que as pessoas dizem de você? Você já parou para pensar nisso? O que será que as pessoas dizem de você? Pessoas com equilíbrio. Não estou falando dos que nos odeiam. Com certeza tem gente que nos odeia porque nós amamos a Cristo. Mas o que as pessoas realmente dizem de você? Ah, essa pessoa, esse crentão é um chato. Eu me lembro do meu pai, que às vezes ele dizia assim para mim, algumas vezes ele me disse isso. Eu não vendo para crente que crente não paga conta. Terrível o testemunho desse, né? E tem crente que acha realmente que Deus vai pagar a conta dele. Isso não é ser cristão. Cristão é cristão no coração. Ele fala para a pessoa já fala, não, esse é o cristão. Ou não é?
Esse é o verdadeiro cristão. Não é porque ele tem um nome escrito num papel de batismo, não é porque ele é membro de uma igreja. O cristão verdadeiro, ele resplandece, né? As pessoas aprendem a respeitá-lo quando não conseguem amá-lo. Porque, claro, nós somos odiados. É um fato, o diabo nos odeia e ele tem aqueles que pertencem a ele que nos odeiam. Mas nós estamos dando motivo para nos odiarem, esse é o problema. Cristão tem que ser cristão, principalmente fora da igreja. Aqui dentro é fácil, nós estamos todos entre irmãos. O problema é lá fora. É lá que nós temos que dar o testemunho. Porque lá fora, eles vendo o nosso testemunho, é que eles vão olhar e vão dizer, não, eu quero ser igual a essa pessoa. Essa pessoa aí tem uma religião que tem poder. Essa pessoa, de fato, é uma cristã, eu quero ser igual a ela. Essa pessoa é calma. A gente tenta brigar com ela, ela não briga com a gente. Ela tem domínio próprio. Essa pessoa é uma pessoa boa. Mateus, de novo, 15. Jesus, então, estava tentando mostrar a eles que, no final das contas, essa cananeia, ela era uma mulher que precisava ser amada, precisava ser resgatada. Por isso que ele estava fazendo de conta que não atendia, para que eles percebessem o que eles estavam fazendo. Vejam só. Aí, 25. Então chegou ela e, olha só, uma cananeia, uma mundana chega e adora Jesus, coisa que eles ainda não tinham aprendido a fazer. Eles consideravam ele como mestre, consideravam ele já como Senhor, mas ainda não tinham aprendido que ele era o Filho do Deus vivo. De novo, ela adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, olha só, primeiro ele diz, vejam só, essa mulher vem e diz, tem misericórdia de mim, que a minha filha está endemoniada. Ele faz de conta que não escuta. Ela vem de novo e diz, eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Qualquer um de nós teria desanimado e voltado para trás. Arrisco dizer. Ela não desistiu. Olha só, você dizendo, olha, eu não vi, senão... Olha só a humildade dela. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos... Você já imaginou você chegar para o pastor, chega e diz assim, pastor, por favor, me socorre. O pastor olha para você e diz assim, não é bom pegar o pão e dar para os cachorros. O que você ia fazer com ele? Seja franco. Está me chamando de cachorro? Está pensando que eu sou o quê? Os fariseus odiaram Jesus e Jesus nunca falou isso para eles no início. Jesus agora diz para ela, não é bom pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Ela poderia ter se ofendido. Não, peraí. Eu peço, ele faz de conta que não me escuta. Eu peço de novo, ele simplesmente diz que foi mandado só para as ovelhas de Israel. Que ela entenderia assim. Eu peço de novo, ele diz que não é bom, está me chamando de cachorro. Ah, não, vou embora. O que eu quero com isso aí? Mas a fé não desiste. A verdadeira fé não desiste. E ela se manteve firme. Olha a resposta que ela dá. Era uma lição que Jesus estava dando para eles, porque ele conhecia a fé dessa mulher. Ele sabia. Irmãos, ele foi para Ciro Fenícia. Vocês sabiam que ele passou em vilas inteiras e curou todo mundo, e aqui ele só curou a filha dessa mulher, mais ninguém. Impressionante. Olha só. 1 Coríntios 10, 17. Qual é a lição que nós encontramos aqui também? 1 Coríntios 10, 17. Mantenham a mão aí, por favor. O que diz ali? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Por quê? O que é isso? Jesus está dizendo, olha, não é bom dar o pão para os cachorrinhos. Mas ele diz que todos nós somos um só pão, porque participamos do mesmo pão. Qual é o pão? Do que estamos participando agora? Do pão da vida, a palavra. O pão, em primeiro lugar, é Cristo.
Por isso ele disse, né, aquele que se alimenta da minha carne. Mas Cristo é o verbo, é a palavra. Estamos nos alimentando da mesma palavra. Se nós nos alimentamos da mesma palavra e aceitamos a mesma palavra, nós seremos um só povo. Você não vai ensinar diferente, porque aprendeu e comeu do mesmo pão. Quem come do mesmo pão é o mesmo povo. Não sei se me entende. Então alguma coisa está errada, porque no mundo hoje existem mais de 45 mil igrejas. Isso quer dizer que alguém não está comendo o mesmo pão. Sim ou não? A Silvia, minha irmã, falava hoje que ela dava um testemunho muito rápido e ela disse o seguinte, não veio o caso aqui a quem, mas ela dizia assim, espera, vocês vão ter que escrever uma nova folha para pôr na Bíblia, porque o que vocês querem ensinar não está na Bíblia. E é esse o problema. As pessoas não querem se alimentar desse pão, elas querem se alimentar de um pão diferente. Aí você vai na igreja, e a igreja só pensa em ganhar dinheiro. O pão que ela vai pregar é a teologia da prosperidade, mas esse pão não está na Bíblia, não está. Eu desafio qualquer um a me ensinar pela Bíblia que a teologia da prosperidade é bíblica. Jesus foi taxativo. Quando o povo estava seguindo ele para ganhar dinheiro, para pegar apenas o pão físico, ele disse claramente, as raposas têm seu covil, os pássaros têm ninhos, o filho do homem não tem o que reclinar na cabeça. Você quer dinheiro? Não é comigo. Eu não tenho nem onde morar. O pão da vida te oferece a vida eterna, não te oferece dinheiro. Não oferece. Agora, é verdade que buscai primeiro e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por favor, me entendam, todos vocês que estão aqui nessa noite. Todos vocês. Entendam uma coisa, meus amados irmãos e irmãs. Um dia nós vamos chegar no céu pela graça de Deus. Vamos chegar lá pela graça de Deus. Cristo vai olhar para cada um de nós. Vai nos abraçar. Vai te dar uma coroa. Você vai olhar para a tua coroa. Quem sabe tenha na tua coroa 3 estrelinhas, 4. Cada estrela é uma alma que você ajudou a trazer para a verdade. Alguns terão centenas de estrelinhas na coroa. Sinceramente, eu não estou preocupado com quantas estrelas vai ter na minha coroa. Não estou. Eu quero, pela graça de Deus, naquele grande dia, quando Cristo vier buscar os que são dele, eu quero que cada rosto que está aqui esteja lá. De coração, é o que eu quero. Mas acredite, nós precisaremos tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser tomada hoje. Você precisa entender que você foi chamado por Deus desde o ventre da tua mãe. O nome disso é fé. Você tem que entender isso. E o céu espera que você tome uma decisão. O céu espera que você diga, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E não tem problema. Mas eu não sei falar, não tem problema, é você mesmo que o Senhor quer. Ele quer quem não sabe falar. Porque quem não sabe falar, ele vai ensinar. Moisés disse o seguinte, Senhor, eu nem sei falar. É você mesmo que eu quero, Moisés. Porque quem acha que sabe falar, eu não posso usar. Por favor, lembrem-se disso, meus amados irmãos e irmãs. O céu espera cada um de nós. Os anjos estão providenciando nossas coroas. Estão trabalhando por elas, dia a dia. E o céu aguarda que nós façamos o nosso trabalho, só isso. Nunca duvide do teu chamado. Se você duvidar do teu chamado, você não vai trabalhar. Entende? Você foi chamado. Põe isso na tua cabeça. Você é dele, você pertence a ele. Não deixe que o inimigo coloque dúvida no teu coração sobre isso. E você vai fazer o trabalho do Senhor com toda a certeza do mundo. Já encerramos, amados. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha o versículo 27, o que ela diz. O que ela diz?
Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das Migalhas. Amados irmãos e irmãs, não se enganem. Eu sei exatamente o que eu ensino. Sei exatamente o que eu ensino. Eu posso lhes assegurar no Senhor, não por mim, não por presunção. O que vocês têm recebido é muito bom, muito. Essa palavra, o Apocalipse, o que temos ensinado junto ao pastor, é pão vindo diretamente do céu. É do céu. Quem não consegue ver isso, eu sinto muito. Mas esse pão veio do céu. As igrejas aí fora estão comendo migalhas. Migalhas. Entendem o que é isso, irmão? Migalhas. Porque não estão sendo alimentadas com a verdadeira pão. Não estão. Então, aqueles que têm tido o privilégio de receber esse rico alimento, e sei que muitos aqui são testemunhas de que têm recebido um alimento abundante do céu. O verdadeiro cristão, a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Cada um de vocês sabe dizer se nessa noite está ouvindo a voz do Senhor ou do homem. Cada um de vocês sabe dizer. Deus lhes deu discernimento para isso. E cada um de vocês sabe dizer se o que estão se alimentando hoje é um pão rico do céu ou se é migalha. Qual é a resposta que vocês dariam ao Senhor nessa noite? É migalha ou é o alimento rico do céu? Então, vamos parar para pensar um pouquinho. Se nós estamos sendo beneficiados com esse alimento poderoso do céu, com esse pão, com esse maná rico do céu, por que não vamos levá-los àqueles que estão recebendo apenas migalhas? Ou não é um fato? Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou? Ela pede. Jesus finalmente diz: grande é a tua fé. Algo que ele não pôde dizer dos próprios discípulos. Ele disse isso para alguém do mundo, completamente do mundo. E eu quero encerrar deixando algo para vocês. Meus irmãos, a partir de hoje, coloquem no coração uma certeza e uma promessa a vocês mesmos, não a Deus. Não precisa prometer a Deus, a vocês. Não desistam. Não desistam. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Olhem só como é que a gente tem que se comportar. No livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, diz: eis que estou a 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que? Vencer. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Veja que ele está dizendo: eu estou na porta, estou batendo. Não é amanhã, é hoje, é agora. Ele está batendo na porta do teu coração. E ele está dizendo: se você abrir, eu vou entrar. E se ele entrar, ele está prometendo que vai permitir que você se sente com ele no trono dele. Você já parou para pensar o que é isso? Se assentar no trono dele. Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, 7. O que diz? 7, 7. O que diz ali? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Olha essa mulher o que fez.
Número 1, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pediu, né? Depois é dito para ela que só seria dado às ovelhas perdidas, e ela diz: Senhor, socorre-me. Pediu, buscou ou bateu, e finalmente ela diz: Senhor, mas elas também comem das migalhas. A todo momento, se você observar, você vai ver que ela pediu, buscou e finalmente bateu, até abrir. Eu gostaria de nessa noite encerrar convidando a todos que aqui estão. Veja, essa não é uma decisão que vocês vão tomar para mim, por favor, não é para mim. Aqueles que realmente a partir de hoje querem assumir com Deus um compromisso de compartilhar o que receberam, e a partir de hoje procurar falar às pessoas do amor de Cristo, falar qualquer oportunidade, de encher os seus corações com a palavra de Deus. Somente os que realmente querem fazer isso a partir de hoje, querem compartilhar, querem levar a palavra, querem receber o poder de Deus para poder compartilhar, que realmente querem esse compromisso com Deus. Nós vamos pedir, e o Senhor empenhou a palavra dele. Nós vamos pedir, ele vai dar. Saia daqui com a convicção de que Deus te dará poder, sabedoria, entendimento para chamar, e convide as pessoas para virem ouvir a palavra de Deus. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.